Mesmo depois da Rússia ter dado todo o aviso de que não seria uma boa ideia fazer um ataque, principalmente com tropas para a Ucrânia, a França continua mantendo esse discurso e promete, garantindo que vai realmente possibilitar e pensar na questão de realmente enviar tropas para a Ucrânia. E isso pode acontecer muito, mas muito em breve, se realmente Macron quiser tomar essa briga contra o Vladimir Putin. Só que assim, eu acho que não é uma briga que pertence somente a duas pessoas, e sim uma briga que pode se estender ao mundo inteiro. Então vamos lá que eu vou te explicar o que está acontecendo nesses últimos dias. Já chega deixando o like, compartilhando para não perder nenhum dos vídeos do nosso canal, tá? Tem vídeo aqui todos os dias, então já deixa o like aí para não perder. O que acontece? Durante esse final de eleição que está rolando na Rússia, né, que está chegando as eleições em 17 de março, a gente vê algumas falas polêmicas tanto do Ocidente quanto do Oriente, em específico da Rússia, que disse que ia fazer ataques contra aí, então qualquer país que ousasse enviar soldados para a Ucrânia. Então Vladimir Putin, claramente ele usar isso para se defender, porque assim, independente dele ser um ditador ou não, ou líder, está chegando a época de campanha e tropas na Ucrânia seria resolver em uma questão mais ainda de exércitos russos para combater e de grana Rússia para combater essa guerra, para que eles não perdessem a guerra ali na Ucrânia. E isso aí acabaria tirando bastante dinheiro do financiamento da campanha, passando para financiamento de guerra. Então, claramente, seria um problema para Vladimir Putin e para qualquer outra pessoa que estivesse no poder na Rússia, tá? E, bem no meio dessas falas para garantir e tentar calar o mundo, o Vladimir Putin usou a maior riqueza da Rússia, né, praticamente desde a União Soviética, antes, né, da separação, que é praticamente assim as armas nucleares, né? A gente já sabe que as armas nucleares são um dos pontos mais importantes da Rússia e que todo mundo tem medo do que as armas nucleares russas possam fazer no mundo inteiro. A gente já viu lá na Guerra Fria que praticamente assim, tanto os Estados Unidos quanto propriamente a Rússia e outros países também tem um poder bélico que pode causar uma destruição de uma civilização inteira. E Vladimir Putin ele deixou bem claro isso para os países que estavam na dúvida se iriam ajudar então a Ucrânia ou não com tropas, né? A gente sabe que quando se trata de armamentos é algo que, assim, por serem alianças até que vai, mas quando se trata de tropas, de enviar pessoas do seu país para outro país, começa a ser uma coisa um pouco mais íntimo e envolvendo ainda mais os países. E aí sim, tornando uma guerra praticamente contra a OTAN declarada e não uma guerra somente com a Ucrânia. A gente tá vendo, a gente já sabe que é uma guerra, entre aspas, meio que assim, contra a OTAN, mas não é declarado ainda. O envio de tropas iria apenas declarar isso, né? E isso veio muito à conturbação, porque o Macron sofreu algumas ameaças do próprio Vladimir Putin, que chegou a falar que o exército iria ser banido se o próprio Macron mandasse, igual o exército de Napoleão, que os franceses não iriam dar conta. E outros países, como a própria Suíça, chegou a questionar e não enviar tropas, e muitos outros também falaram que não iriam apoiar meio que a ideia da França. Porém, a França continuou cogitando e confirmando que talvez possa ter o envio de tropas. E junto a ela também saiu um relatório secreto que propriamente Berlim também poderia estar querendo ter o financiamento de tropas aí na Ucrânia. E isso só causa ainda mais polêmica e mais problema com relação à Rússia, que está assim no estopim para qualquer momento começar a tirar bomba para tudo quanto é lado e dar muito, mas muito problema na região ali da Europa. Porque a gente sabe que além do fato de que simplesmente tem a Rússia atacando a Ucrânia e outros países com guerra ali naquela região, praticamente do próprio Oriente Médio, que seria Israel junto com a Palestina, a gente sabe também que tem outros fatos importantes que estão rolando além da guerra, que são as eleições no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia e quanto em outros países, gente, que isso pode mudar sim tudo que pode acontecer.
A gente viu que se Biden ganhasse nas eleições agora que vão acontecer nos Estados Unidos, talvez o discurso de Vladimir Putin pode ser ainda mais agressivo ou não, porque a gente já viu que o Biden não concorda muito com as ideias de Vladimir Putin, pretende apoiar a Ucrânia mesmo sabendo que os próprios americanos não estão indo com essa ideia. Por outro lado, a gente já vê que o discurso de Trump é um discurso mais nacionalista e ele está cotado muito para que ele ganhe. E isso acontece simplesmente que se o Trump ganhar, ele meio que vai colocar uma espécie de proteção para os americanos. E eu acho que ele duvidamente vai querer caçar uma briga com Vladimir Putin nessa altura do campeonato. Então, como propriamente ele já disse, muitas pessoas pensam que ele está apoiando Vladimir Putin, é que ele não vai se interferir no meio da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então a gente vai ver um financiamento um pouco menor de armas para a região da Ucrânia, tá? E que se isso não acontecer, né? No caso, esse financiamento menor de armas, gente, pode rolar que os países possam desanimar de financiar na Ucrânia e isso acaba piorando mais a situação, fazendo com que ela possa perder a guerra por completo. E a gente vai ter uma polêmica bem duvidosa, porque vai ser o fato de que a Ucrânia vai estar meio que perdendo a guerra. Por um lado, isso pode diminuir a tensão no mundo praticamente entre a Rússia, mas pode demonstrar que a OTAN é fraca e não conseguiu ajudar, né, praticamente o país que é membro e fazer com que as pessoas e com os próprios países queiram sair da OTAN e não participar dessa organização. E, por outro lado, pode mostrar que a Rússia tem força e que conseguiu ganhar e Vladimir Putin conseguir ter ideias um pouco mais altas e querer conquistar ainda mais e gerar mais polêmica. Mas isso é algo que está muito incerto, porém tá assim com um pezinho para que possa acontecer. Entendem o que eu quero dizer para vocês? É que muitas polêmicas podem rolar apenas com uma eleição. E com relatórios secretos saindo e a Rússia combatendo, né, falando que quer fazer essas ações nucleares, pode piorar muito e que realmente aconteça algum ataque. E a partir do momento que acontecer, se acontecer um ataque da Rússia a algum país europeu, aí a gente pode considerar que já está começando a Terceira Guerra Mundial e que a guerra pode começar a ser declarada, porque aí é na certa que vai ter problema. Muito, mas muito problema mesmo. Porém, por enquanto não aconteceu ainda nada de tão apocalíptico que possa ser considerado como a Terceira Guerra Mundial. Mas estamos indo para um rumo que talvez a guerra possa se estender um pouco mais sobre o mundo.